Sabe, no Brasil, o que a alta cultura tem a ver com a construção do Estado? Bom, se a gente olhar para a vida de uma figura fascinante como Jorge Lacerda, a resposta é, aparentemente, tudo. Vamos mergulhar na mente desse polímata. Para começar, que tal um desafio? Se fosse para definir o Jorge Lacerda em uma só palavra, qual seria? Médico, advogado ou jornalista? A própria pergunta, já entrega a complexidade dele. E a resposta é todos os três. Mas o mais interessante aqui não são os diplomas em si, é como ele pegou todo esse conhecimento de áreas tão diferentes e usou para construir uma visão de país muito única. Então, para entender essa mente tão incomum, para a gente descobrir como ele conectou tantos saberes, a gente precisa voltar lá no comecinho, na formação dele. Olha só essa jornada. Ele nasce em Paranaguá, filho de imigrantes gregos. Primeiro, se forma médico. Muitos anos depois, vira advogado. Mas o detalhe curioso que as pessoas da época contavam é que nem a medicina e nem o direito eram as verdadeiras paixões dele. A vocação, sabe, o chamava para outro lugar. E foi essa vocação que o levou a se tornar um verdadeiro arquiteto da nossa cultura. Vamos ver agora como ele ajudou a moldar a identidade intelectual do Brasil, começando pela sua criação mais famosa. Entre 1946 e 51, Lacerda dirigiu o Letras e Artes. E olha, isso não era um simples suplemento de jornal, não. Era de verdade o epicentro caldeirão onde a vida intelectual brasileira daquela época fervia. E o impacto disso foi gigantesco. A grande façanha do Lacerda foi a capacidade dele de agregar. Ele conseguiu algo que parecia impossível, juntar intelectuais de todas as posições políticas, de todas as gerações, no mesmo espaço. O Letras e Artes virou uma tribuna livre que deu voz para nomes consagrados e, ao mesmo tempo, lançou inúmeros talentos novos. Essa citação aqui diz tudo. E não é um elogio qualquer, era um consenso na época. O Letras e Artes não foi só importante, ele foi um verdadeiro divisor de águas na cultura do país. Só que para o Lacerda, as ideias não podiam ficar presas no papel. Ele sabia que a cultura precisava de estrutura para florescer. E para isso era preciso entrar na arena política. E aqui a gente vê um exemplo bem concreto. Como deputado federal, ele propôs um crédito de 10 milhões de cruzeiros. E o destino desse dinheiro? Iniciar a construção de um ícone, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o nosso MAM. Essa frase dele resume a filosofia de um jeito brilhante. Para o Lacerda, apoiar a cultura não era um luxo, um gasto supérfluo, era um dever essencial do Estado, um investimento na alma da nação. É agora que a gente entra na fase dele como estadista, quando ele realmente levou essas ideias para a ação. Lacerda não era só um intelectual na política, ele era um político com uma base intelectual sólida e, o que era bem raro, uma integridade inabalável. Essa comparação aqui é perfeita para a gente ver como ele unia esses dois mundos. Ele discutia o futuro do mamão com a mesma facilidade que debatia o Plano Nacional do Carvão ou a dragagem dos portos. Para ele não existia conflito. Cultura e desenvolvimento eram dois lados da mesma moeda. E vamos combinar, num cenário político como o brasileiro, que muitas vezes é marcado por controvérsias, essa afirmação dos contemporâneos dele tem um peso enorme. A gestão pública dele foi marcada por uma integridade vista como exemplar. É como o governador de Santa Catarina que todas essas peças se encaixam. Ali ele tinha o poder não apenas de debater ideias, mas de transformar a sua visão em obras de infraestrutura que mudariam o futuro do Estado. Um grande exemplo foi a Sotelca. E não era só uma usina, viu? Era um projeto estratégico de longo prazo, pensado para garantir a autonomia de energia e o futuro industrial de todo o sul do Brasil por décadas. E aqui está a chave para entender a mentalidade de estadista dele. Ele sabia que projetos de infraestrutura gigantescos como esse não davam retorno político imediato. Mas, mesmo assim, ele priorizou o que era fundamental para o futuro, em vez de buscar a popularidade do presente. E junto com a energia, o conhecimento, Lacerda foi a grande força por trás da criação da Universidade de Santa Catarina, a atual UFSC, mais um pilar fundamental que ele construiu pensando no futuro do Estado. Essa citação dele sobre a missão da universidade é o fechamento perfeito. É aqui que tudo se amarra, tudo se conecta. O intelectual que valoriza a cultura e o estadista que constrói as instituições para que as ideias possam florescer. Só que essa trajetória de construção foi interrompida de um jeito muito trágico, deixando um legado poderoso, mas também aquela sensação de que era apenas o começo. Aos 43 anos de idade, no auge da carreira, um acidente de avião encerrou tudo. A notícia, como os jornais da época descreveram, foi recebida com
dolorosa perplexidade no Brasil inteiro. E, nesse retrato, a gente vê o homem por trás da figura pública. Amigos próximos contavam que, apesar de todas as conquistas na política, ele sentia uma saudade imensa da vida intelectual. Havia sempre essa tensão dentro dele entre o homem da ação e o homem das letras. E a gente termina com essa reflexão de um amigo próximo. Será que a política foi um acidente no caminho da verdadeira vocação intelectual dele? Ou foi justamente essa fusão, essa mistura tão inesperada que fez dele uma figura tão singular na história do Brasil? Essa é a pergunta que o legado de Jorge Lacerda nos convida a fazer.